Olá, pessoal. E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de História, capítulo 10. Pega o livro de vocês aí na página 78. Vamos lá? A evolução dos serviços públicos, tá? Logo na imagem de abertura do nosso capítulo, nós temos uma historinha, né, das aventuras de Priscila. Acompanhe aí. As aventuras de Priscila em prestações de serviços. Depois de uma boa noite de sono, Priscila acordou cedo. Quando ia tomar café, percebeu que a geladeira estava vazia e resolveu sair com sua mãe para comprar algo. No caminho, elas decidiram que comprariam pães e frutas. Chegando à padaria, encontraram seu Ambrósio, sorrindo e esperando prontamente para atendê-las. Com os pães e as frutas no carrinho, Priscila e sua mãe se dirigiram ao caixa e foram atendidas por Ariel, a mais nova funcionária do estabelecimento. Priscila pagou pelos produtos escolhidos, agradeceu à moça e seguiu para casa. Nesse momento, avistou Luna, que há anos trabalha como gari, contribuindo para a limpeza e a manutenção das ruas e praças da região. Ao atravessar a rua, em frente ao posto de saúde municipal, Priscila e sua mãe cumprimentaram o Dr. Nuno. Ele tinha acabado de chegar para atender os pacientes que o aguardavam. Então, depois da história, vamos responder aqui o trocando ideias. Quem foi que Priscila encontrou ao sair para comprar o café da manhã? Encontrou quem? Vamos voltar aqui para ver. Primeiro, encontrou seu Ambrósio, que era dono da padaria, né, o padeiro. Depois, ao se dirigir ao caixa, encontrou Ariel, que é funcionária nova, né, é atendente de caixa. Depois encontraram Luna, que é gari. E por último encontraram aqui Nuno, que é médico. Encontraram o doutor Nuno. Então eu acabei de dizer quem Priscila encontrou e os serviços prestados por cada um deles. Foi isso? A prestação de serviços. Na abertura deste capítulo, Priscila encontra várias pessoas trabalhando onde ela mora. Assim como mostrado nos quadrinhos, as pessoas trabalham principalmente para atender às suas necessidades próprias, como moradia, alimentação, saúde e educação. Quando trabalham, as pessoas prestam serviço, isto é, realizam atividades para satisfazer as necessidades de outras pessoas. Aqui eu trouxe 3 profissionais que prestam serviço, como professor, né? Trabalha para atender a necessidade de outras pessoas, passar conhecimento. A dentista, né, que trabalha para atender às necessidades de outras pessoas, e o cozinheiro também trabalha para atender a necessidade de outras pessoas, tá? Alguns serviços são públicos, outros privados. Os serviços públicos são aqueles que o governo deve garantir que sejam oferecidos para todos. Alguns serviços públicos são o transporte coletivo, a iluminação das ruas e a coleta de lixo. Embora seja responsabilidade do governo, esses serviços não são gratuitos, não, pois a população paga por eles por meio de impostos, taxas e tarifas, tá? Já os serviços privados são aqueles que não são de responsabilidade do governo ou não são prestados exclusivamente pelo governo. Assim, pessoas ou empresas podem optar por oferecê-los, como é o caso dos serviços prestados em escolas particulares, salão de beleza, academias de ginástica, supermercados e pet shops, por exemplo. Mas tem muitos outros, né? Agora, sobre os serviços públicos, né? Eu quero que vocês deem uma pequena pausa e prestação de serviço, na verdade. Quero que vocês deem uma pequena pausa e respondam aí a página 80. Vamos lá? E aí? Responderam? É bem facilzinho.
Leia novamente a abertura do capítulo e complete as fichas com as informações sobre cada um dos personagens. Ariel. Qual a profissão de Ariel? Atendente de caixa. E onde ela trabalha? Na padaria. E o tipo de serviço prestado é público ou privado? Serviço privado, não é isso? Já o Nuno, qual é a profissão dele? Médico. E onde ele trabalha? No posto de saúde municipal. E o tipo de serviço prestado? É um serviço público, tá? Ele presta o serviço dele no posto de saúde municipal, não é no próprio consultório dele, então é um serviço público. E Luna, ela é gari, trabalha onde? Nas ruas e praças, e o tipo de serviço prestado é o serviço público, tá? E o seu Ambrósio, ele é padeiro, trabalha onde? Na padaria, e o serviço prestado por ele é um serviço privado, tá? Então, veja aí a diferença de serviço público e serviço privado. Serviços públicos essenciais, ou seja, aquele que não pode faltar. Lembre-se da sua rotina. De que serviços você precisa diariamente? Quais deles não podem faltar? Os serviços públicos essenciais são aqueles de responsabilidade do governo e que atendem às necessidades fundamentais da comunidade, pois, se não forem oferecidos, pode colocar em risco a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Alguns exemplos de serviços públicos essenciais são o tratamento e abastecimento de água, a assistência médica e hospitalar, a produção e a distribuição de energia elétrica e o recolhimento e o tratamento de esgoto e lixo. Então, são serviços que a gente não vive sem. São essenciais para a nossa saúde. E falando sobre a distribuição de energia elétrica, vamos voltar um pouquinho no tempo e ver como tudo isso começou, né? Iluminando lugares. No passado, quando a noite caía, os primeiros seres humanos se orientavam pelo quê? Apenas pela luz da lua e das estrelas. Apenas quando as pessoas dominaram o fogo, foi aí que elas puderam iluminar lugares e cozinhar, por exemplo. Assim, a luz se fez tão importante e desde então o ser humano não tem parado de desenvolver técnicas e meios capazes de produzi-la. Por muito tempo, houve pouca ou nenhuma iluminação nas ruas brasileiras. Isso fazia com que as pessoas realizassem suas atividades principalmente durante o dia. À noite, por sua vez, elas costumavam se dirigir ao interior de suas casas e em alguns lugares existia até mesmo o toque de recolher, uma espécie de som que avisava os moradores que era hora de deixar a rua. Não tinha iluminação, então ficava bem complicado, era bastante perigoso, né? Um dos primeiros objetos utilizados para iluminar as cidades foram os lampiões. Há cerca de 200 anos atrás, era comum vê-los pendurados nas paredes externas das casas. Os lampiões eram abastecidos inicialmente com óleo de baleia. Depois de algum tempo, no entanto, esse óleo foi substituído pelo gás. Outra característica dos lampiões era não se acender nem se apagar automaticamente. Isso fazia com que fosse preciso, né, acendê-los no início da noite e apagá-los pela manhã. Aqueles que acendiam e apagavam esses objetos eram chamados de acendedores de lampião. Aqui na imagem é o lampião antigo iluminando a frente de uma casa em Minas Gerais, tá? Agora eu quero que vocês deem uma pausa para realizar a atividade da página 82. Pausa. E antes de começar a responder, observa aqui essa imagem, né?
que é que vocês conseguem ver? O nome da imagem é Primeiras Ocupações de Amanhã, é uma litografia de 1839, elaborada por Jean-Baptiste Debré. Aí aqui a gente observando a imagem, o que a gente consegue ver? Primeiro, uma mulher sentada à porta, observando a rua. O homem puxando uma corda para descer o lampião. O outro com uma lá, tipo, parece um funil, né? Aqui um funil de, com certeza que é óleo de baleia, que era o que era utilizado antigamente para acender os lampiões. Uma freira e um padre conversando na rua. E aqui a gente vê um rapaz bem vestido, esperando alguém, algo que vai cair aqui, que alguém está na janela para lhe jogar algo, né? Veja que ele está com guarda-chuva esperando que algo caia aqui, certo? Então, é isso que a gente consegue ver. Vamos para as perguntas. O que as pessoas retratadas na obra de arte estão fazendo? Tudo isso que eu acabei de dizer. Uma mulher sentada à porta de uma casa que observa a rua. O homem que mexe em uma corda desce o lampião que havia na fachada, enquanto o outro traz na cabeça um objeto semelhante a um funil com óleo de baleia. A freira conversa com o padre na calçada e o rapaz de traje elegante espera que algo seja arremessado pela pessoa que se encontra na janela da casa. Não é isso? No passado, como eram chamadas as pessoas que realizavam as atividades, como aqui está sendo desempenhado pelo homem que segura a corda no canto esquerdo da imagem? Acendedores de lampião. Então, no passado, as pessoas que ficavam encarregadas por iluminar as ruas com os lampiões eram chamados de acendedores de lampião. E qual era a importância da atividade realizada por essas pessoas para a sociedade da época? Que as ruas e os lugares mais escuros da cidade eram iluminados. Então, vejam aí que naquela época, o quão era importante essa atividade, né? De passar de lampião em lampião, acendendo no início da noite, rodando a cidade, né? E na manhã voltar apagando todos. Então, isso aí era uma atividade de extrema importância para a população daquela época. Não é verdade? E aí, a gente acabou de ver como eram iluminados no passado, né? Que foi aí quando chegou aí o lampião. Mas agora a gente vai entrar aí quando realmente a eletricidade chegou. Hoje, a eletricidade faz funcionar a televisão, o computador, o micro-ondas, o celular, enfim, vários outros eletrodomésticos, eletroeletrônicos, né? E por meio dela, os lugares também podem ser iluminados quando está escuro. De modo que é possível que você e outras pessoas circulem à noite pelo seu bairro para realizar atividades diversas, não é isso? E devido à importância da eletricidade, a produção e a distribuição de energia elétrica foram considerados, por lei, um serviço público essencial. Desse modo, embora esse serviço não seja gratuito, é sim de responsabilidade do governo garantir que as pessoas possam fazer uso da eletricidade, tá? O serviço de produção e distribuição de energia é prestado, é um serviço prestado. No Brasil, aqui no Brasil, ele é prestado por empresas públicas e privadas. Para oferecer esse tipo de serviço, as empresas privadas devem contar com a autorização do governo, além de pagar pela transmissão, pela distribuição e pela energia que consomem em suas moradias. As pessoas também pagam pela iluminação pública, isto é, pela iluminação dos espaços como ruas, praças, avenidas. A gente paga, vem na nossa conta uma tarifa que a gente paga para a iluminação pública, tá? E você pode descobrir como essa cobrança é feita observando parte de uma conta de energia a seguir. Aí no livro de vocês, na página 83,
Veja que quando eu ampliei, a imagem não ficou tão legal. Mas aqui dá para, acompanhando pelo livro, dá sim para entender. Então, na conta de energia, o consumidor também é informado sobre os valores a pagar pela transmissão e distribuição de energia, pela energia consumida e por outros tributos. Tudo isso aqui, gente, são tributos que a gente paga, né? Isso aqui não é o que a gente consome na nossa casa, são tributos que a gente paga para que a gente receba energia na nossa casa. E também pagamos para manter alguns espaços iluminados, pagamos a taxa de iluminação pública, que vem descrita aqui, assim. Essa energia é de outro estado, não é igual à nossa, mas na nossa... se vocês pegarem uma conta de luz aí da casa de vocês, vocês vão ver que a gente paga, sim, uma taxa de iluminação pública, e esse valor vem registrado na conta de energia. Aqui é R$ 9,73 de iluminação, R$ 9,73 de iluminação pública, tá? A gente deve ser outro valor. Então, aqui é para vocês entenderem que, além do que a gente consome na nossa casa, a gente paga várias taxas e tributos para ter direito à energia, certo? Aqui nós temos as torres, né? Como a imagem transmite energia que chega até as nossas casas, as indústrias e também ao comércio, por meio desses cabos aqui. Então, a energia para chegar à nossa casa, ela é transportada por esses cabos dessas torres aqui de energia, certo? Agora, sim, uma dica que eu quero deixar para vocês. Eu quero deixar para vocês um vídeo, né? Que é de onde vem. Lembra que nas aulas anteriores eu passei uns vídeos de onde vem o papel, de onde vem o pão? Tem um vídeo dela também, que é de onde vem a energia, tá? Vocês podem acessar, coloca no YouTube, de onde vem a energia, que aí já vem aquela bonequinha que vocês já conhecem, que eu passei na videoaula passada, né? Então, é uma dica bem interessante para vocês conhecerem detalhadamente de onde vem a energia, certo? Agora, coletando o que é produzido. Você já parou para refletir que aquele pacote de biscoito, a garrafinha de suco ou o palito de picolé que você consome se transforma em lixo depois de descartados? Para onde você imagina que vai todo o lixo que é produzido pelas pessoas? Antigamente, não havia um sistema de coleta de lixo, nem uma rede de esgoto no Brasil. Não tinha. Assim, em cidades como Rio de Janeiro, os restos de comidas e de produtos, além dos excrementos, detalhe, excrementos são fezes e urinas dos seres humanos e dos animais. Tá? Então, resto de comida, resto de produto e os excrementos eram guardados em baldes de madeira até serem conduzidos e despejados por escravizados em lugares como o rio ou o mar. Tudo isso acontecia porque as pessoas ainda não sabiam que acumular lixo poderia causar problemas à saúde. Na imagem aqui, vocês podem ver um escravizado, né, conduzindo o lixo. E eles eram chamados de tigres, em razão das marcas que a sujeira deixava na pele quando escorria dos baldes. Ou seja, aqui vinha resto de comida, vinha resto de produto, cocô, xixi, né? E os escravizados eram encarregados de despejar isso aqui em rios ou no mar. E como ao caminhar isso aqui balançava, caía neles.
e eram chamados de tigre, porque ficava sujeira, manchava a pele dele. Sem comentário. Continuando. Apenas com a modernização das cidades e com o risco de surtos de doenças, o governo passou a se preocupar com a coleta de lixo e o tratamento de esgoto. Primeiramente, a coleta era feita por carroças puxadas por cavalos. Com o surgimento dos automóveis, a coleta de lixo passou a ser feita por meio de caminhões próprios para essa atividade. Aqui, ó, no passado, a carroça de burro, que era feita a coleta do lixo, e atualmente, que hoje é feita através de caminhões, né? Devidamente próprios para tirar esses lixos da rua, não é isso? Aqui no Brasil, falando em lixo, né? Aqui no Brasil, o lixo que vinha dos caminhões de coleta foi destinado por muito tempo a lugares conhecidos como lixões. Lá, todo o lixo era depositado a céu aberto, sem nenhum tratamento. Isso fazia mal à saúde das pessoas que os frequentavam ou moravam próximos a eles. Sabendo dos prejuízos causados pelos lixões, o governo brasileiro ordenou o fim desse tipo de depósito de lixo. Agora devem ser utilizados aterros sanitários, onde o lixo é compactado e coberto por terra, causando menos prejuízo para as pessoas e o meio ambiente. Os municípios brasileiros têm até o próximo ano, até 2021, para desativar todos os lixões que ainda estão em atividade. Aqui na imagem vocês podem ver catador em um lixão a céu aberto em Brasília, em 2017. Gente, isso aqui são pessoas bem pobres que vão a esses lugares em busca de alimento. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Pessoas que não têm o que comer, pessoas que não têm muita coisa em casa, ou quase nada, vêm para esses lugares para pegar o que seria lixo para a gente, para eles não é. Então, foi decretado que até 2021 esse ambiente não pode existir mais. Isso aqui causa doença a toda a população, sem contar que prejudica bastante o meio ambiente, tá? Agora, atualmente, são os aterros sanitários, tá? Funciona desse jeito aqui. Já o serviço de esgoto, que nem mesmo existia no passado, que eram levados por balde, lembra? Hoje conta com canais subterrâneos, os quais conduzem as águas da chuva e os dejetos produzidos pelas pessoas e pelas indústrias para o tratamento adequado antes de seu despejo nas águas do rio ou do mar. Então, a água da descarga, da pia que a gente lava o prato, da roupa suja, todo esse de indústria, de casa, de comércio, tudo canalizado, passa por canos, vai até uma rede de esgoto, passa por tratamento para poder ser jogado novamente nos rios, tá? Antes de ir para os rios, tem que passar por tratamento. Então, devido à importância da coleta de lixo e do tratamento de esgoto para a higiene dos lugares, a saúde das pessoas e a preservação do meio ambiente, esses serviços foram considerados por lei serviços públicos essenciais. Então, tratamento de esgoto e a coleta de lixo são essenciais para a população se manter saudável, certo? Então, nesse capítulo, gente, a gente estudou que as pessoas produzem muito lixo diariamente, o que faz com que precisem tratar e dar um fim a todo o lixo que produzem. Nem tudo é descartado, no entanto, nem tudo que é descartado, no entanto, é lixo de verdade, pois há materiais que podem ser reaproveitados e reciclados se forem conduzidos a locais adequados. Tá? Então, quando você separar o lixo da sua casa, se for papelão, uma caixa de sapato, por exemplo,
o papelão de algum eletrodoméstico que acabou de comprar, coloca separado, porque tem pessoas que passam nas portas catando esse material para levar para a reciclagem. Da mesma forma, a garrafa de óleo, garrafa PET, garrafa de refrigerante, as garrafas de amaciante ou de sabão líquido, detergente, todo plástico também coloca separado, que esses catadores eles levam, tá? Para a reciclagem, e é muito importante. E aqui eu deixo para vocês uma dica, um link, na verdade, para vocês acessarem. São 15 brinquedos fáceis de fazer com material reciclado, tá? Então, o passo a passo está disponível aqui. Vocês podem estar acessando e vejam aí que dicas bem legais e fáceis de serem produzidos, certo? Então, para a atividade de hoje, vocês vão fazer a página 84 e 85 e depois 88 e 89, certo? Então, tchau, tchau, até a próxima aula. Beijo.